Meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Um pouco de bioquímica na vida de vocês, que tal, hein? Vamos lá? Pessoal, o corpo humano, ele é feito substancialmente de quatro elementos químicos. Eles correspondem a 96% da composição humana: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, sendo que os outros 4% vão ficar com todos os elementos químicos que aparecem na nossa composição. No que diz respeito às moléculas orgânicas, nós temos aqui a representação de quatro delas, ditas aqui como macromoléculas, embora os lipídios, tá, existe uma certa controvérsia se devemos chamar os lipídios de macromoléculas. Por quê? A gente entende como macromoléculas, na maioria dos autores, como sendo moléculas que têm uma unidade de repetição. E isso acontece com a maioria dos carboidratos, com as proteínas e com os ácidos nucleicos, que correspondem ao DNA e ao RNA, que nós não vamos ver hoje. Nós vamos ter uma aula específica sobre ácidos nucleicos mais para frente. Vamos começar com carboidrato, também chamados de glicídio. Olha o nome, gente, carboidrato, hidrato de carbono. Então são moléculas essencialmente com carbono, hidrogênio e oxigênio. A base dos carboidratos é uma estrutura chamada de monossacarídeo, que são açúcares pequenos, as unidades básicas, que vão de 3 carbonos até 7 carbonos, recebendo aqui os nomes de triose, tetrose, pentose, hexose e heptose. As pentoses e as hexoses são as mais famosas, a hexose com a glicose, por exemplo, e a frutose, e as pentoses com aquelas que compõem o DNA, a desoxirribose, e o RNA, a ribose. Quando os monossacarídeos formam ligação entre eles, eles formam uma ligação chamada glicosídica. É uma síntese por desidratação, agrupando um monossacarídeo com outro. Quando dois monossacarídeos se ligam, você tem um disacarídeo. Aqui estão os três disacarídeos mais famosos, vamos dizer assim, a sacarose e a maltose de origens vegetais, sendo que a sacarose muito apreciada, formada de glicose e frutose, por exemplo, basicamente é o açúcar comum, né? A maltose feita de duas glicoses, um açúcar também, como eu disse, de origem vegetal, e a lactose, que é um açúcar de origem animal, um disacarídeo formado por uma unidade de glicose ligada a uma unidade de galactose. Quando você tem vários monossacarídeos ligados, você tem então um conceito outro, que é o conceito de polissacarídeo. Né? Um polissacarídeo que é extremamente importante até para a alimentação geral da humanidade é o amido. Né? Um recurso abundante, felizmente, que justifica a alimentação, como eu disse, de boa parte da população mundial. A celulose também é um polissacarídeo não com função energética, na maioria das vezes, tem função estrutural e compõe, sobretudo, a parede primária das células vegetais e de algumas algas. E a quitina, um outro representante, interessante a quitina, que é um polissacarídeo que reveste artrópodes e também fungos. Né? Vocês estão vendo aqui uma cigarra trocando de exoesqueleto, fazendo a chamada muda ou equidise, e esse material que fica aqui é feito de quitina, bonita, né? Aqui, ó, o bicho está vivo aqui, né? Aqui ele está deixando a casca dele. Muito legal, né? Bonito, eu achei. Bom, a quitina é um polissacarídeo excepcional porque ele tem nitrogênio na composição dele, o que não é típico para os carboidratos. Lipídios. Os lipídios estão representados como moléculas energéticas, mas nem sempre são. As moléculas energéticas, os lipídios energéticos, normalmente eles têm ácidos graxos na composição deles, corresponde aos óleos, como estão representados aqui na tabela, e também a gordura. Aqui, como vocês estão vendo, são óleos, e tem tudo isso aqui é ácido graxo. Ó. O ácido graxo, no final das contas, são cadeias carbônicas longas, né? Invariavelmente de 16 até 18 carbonos na composição. Os ácidos graxos também podem aparecer na composição de outro tipo de lipídio importante, que são os fosfolipídios. São moléculas anfipáticas que têm assim, duplo comportamento em termos de miscibilidade com a água, né, e com gordura, né, lipídio, óleo. Essa parte aqui é a parte chamada hidrofóbica, e a hidrofílica a gente vai ver bem isso na aula de membrana. E por fim, gente, as proteínas. Né, são polímeros de aminoácidos, está aqui um aminoácido. O que é um aminoácido? Uma molécula orgânica com uma estrutura muito bem desenhada, formada por
um carbono central com 3 ligantes fixos, um grupo amina e um grupo carboxilo, ácido carboxílico, o que justifica o nome aminoácido, e um terceiro grupo, que é esse hidrogênio ligante aqui. O quarto grupo está representado aqui com R, é R de radical, porque varia, né? Nós temos diversos aminoácidos, e deixa eu voltar aqui, o que varia de um aminoácido para outro é exatamente esse grupo R. Quando dois aminoácidos se ligam, eles formam entre si uma ligação peptídica, que também é uma síntese por desidratação. Forma aqui uma ligação amida, tá vendo? Que está representada aqui, coloridinha aqui no meio dos dois carbonos, aqueles centrais dos dois aminoácidos que agora estão unidos, formando aqui um dipeptídeo, porque tem dois aminoácidos ligados. Como eu disse, a diversidade de aminoácidos é razoável, nós temos em torno de 20 aminoácidos na natureza, que estão aqui agrupados com cores diferentes porque sinalizam características diferentes. Alguns são neutros, outros são carregados, positivo, outros negativo, alguns são polares, outros são apolares, enfim. São características que variam. Felizmente, no nível que a gente trata, a gente não precisa nem saber exatamente o nome dos aminoácidos e menos ainda as características próprias de cada um. Essa foi uma apresentação breve, mas bem funcional para a gente tocar o barco em citologia e entender bem um pouco de bioquímica. Então, amigos, fui!